Bem-vindos ao podcast Vozes Silenciadas. Eu sou Thaís Jerônimo e nesse espaço nós vamos falar sobre assuntos de extrema importância que impactam na vida de mulheres, milhares de mulheres ao redor do mundo. Hoje, o tema que nós vamos tratar é de extrema urgência, violência doméstica contra a mulher. E isso é urgente porque as estatísticas revelam que 1 a cada 3 mulheres são vítimas de violência no âmbito familiar. Para tratar desse tema, que é extremamente importante, nós estamos aqui hoje com 2 pessoas muito especiais que têm, inclusive, muita propriedade para falar sobre o assunto. Doutora Camila Aragão, advogada de direito de família, especialista. Seja bem-vinda, doutora Camila. Muito obrigada. E a doutora Kelly Vendramini, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia pela Unicamp. Seja muito bem-vinda, doutora Kelly. Muito obrigada. Bom, doutoras, eu acho que para nós iniciarmos esse assunto, essa conversa, nós temos hoje como uma forma estrutural a questão da violência contra a mulher. Mas, de uma forma resumida, e aí principalmente a doutora Camila, no aspecto jurídico da coisa, quais seriam as formas de violência contra a mulher, doutora? Ok, primeiro a doutora Thaís já me apresentou, mas vou fazer aqui um resumo. Meu nome é Camila Aragão, advogo há 10 anos, principalmente para mulheres, porque minha área de atuação é direito de família. Durante a minha atuação profissional, já presenciei, já vivenciei milhares de situações de mulheres vulneráveis e que são vítimas e por muitas vezes sequer elas têm essa percepção de que elas são vítimas dentro do relacionamento. Elas não conseguem ter essa percepção sobre o próprio agressor. Então, considerando tudo isso, considerando esse contexto que hoje é uma realidade, como a doutora Thaís mencionou na nossa introdução, eu vou relatar quais são as formas de violência contra a mulher, mas principalmente eu acho que hoje a gente vai falar muito das formas de violência velada. Aquela violência que a mulher, por muitas vezes, ela está inserida, ela é uma vítima e ela não consegue ter essa percepção de uma maneira fácil. Então, eu até pedi licença porque o conceito, são vários verbos, vocês vão ver em relação às formas de violência doméstica. Então, eu vou ler esses conceitos e aí a gente vai explicando, principalmente no decorrer desse episódio. Perfeito. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, aquela violência que está prevista na Lei Maria da Penha, nós temos 5 formas de violência. Nós temos a violência física, que é aquela violência que todos conhecem, é a integridade física. Nós temos violência sexual, temos violência patrimonial financeira, temos violência moral e violência psicológica. Agora eu vou pedir a licença de vocês, porque eu vou conceituar com base nos verbos que está aqui na própria lei. Estou com a lei em mãos. É importante, para quem quer o conhecimento sobre violência contra a mulher, a lei é a Lei 11.340. E por que eu estou dizendo isso? Porque só o advogado precisa ter o conhecimento da lei? Não. Hoje a gente tem vários conteúdos que a gente consegue passar conhecimento de modo que o leigo ele consiga pegar a lei. Isso você pode digitar no Google. Lei 11.340. Vocês vão ter esse acesso pelo Planalto e vocês vão ver quais são os tipos de violência, se por um motivo esqueceu, o que vocês têm direito, qual o procedimento que vai ser realizado ali no momento da violência, o que vocês podem fazer ou não. Lógico que a gente não vai ter o tempo de fazer toda essa análise legal. Por isso que é interessante vocês saberem que vocês podem ir lá no Planalto e ler a lei. É tranquilo de entender, principalmente depois de ter essa introdução aqui hoje. Então vamos lá, para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, em resumo, aquelas 5 formas de violência que eu falei lá atrás. Agora eu vou contextualizar e conceituar, com base no que está na própria lei, cada forma. Então, violência física, como eu disse, é aquela que é mais visível, é a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, um simples tapa é uma violência física. Um empurrão é uma violência física. Violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, aquilo que é importante que a gente estava comentando, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, violação em sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Quando a gente fala violência psicológica contra a mulher, é difícil ter essa percepção inicial do tanto que abrange isso, né? Mas você pode ver que aqui a gente teve essa noção de que abrange a perseguição contumaz. Então, aquela pessoa que ela é extremamente, como que eu posso dizer, viciada em saber onde está, que hora chegou, com quem falou. A humilhação, no sentido de você humilhar para você diminuir a autoestima de alguém. Então, são N situações que a gente tem essa percepção da violência psicológica que muitas pessoas não sabem. Então vamos lá, violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, isso é importante. Então, se a pessoa fala, você não vai usar um método contraceptivo, a relação sem camisinha de forma obrigatória, então olha, só vou ter relação com você se for sem camisinha, é uma violência sexual. Ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Importante dizer, eu posso ter uma violência sexual dentro de um casamento. A mulher casada, a mulher que vive um relacionamento amoroso, ela não é obrigada a sempre ter relação sexual, sempre que o parceiro deseja. Ela precisa consentir. Então, ela não existe essa obrigação. Se uma vez que é imposta, olha, iremos ter a relação hoje, ela não querendo, é uma violência sexual. Isso é importante dizer que muitas mulheres, elas acham que por estarem num casamento, elas são obrigadas, e isso não é uma forma de violência. Violência patrimonial é essa que poucos sabem, mas muito existe. Violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, olha só, qualquer retenção de objeto pessoal, de documento, de valores, é uma violência patrimonial. E aqui eu chamo atenção para algo que nós vamos falar mais para frente também, como um dos exemplos, mas para aquela mulher que ela sequer tem acesso à conta corrente da família. Ela não sabe quanto o marido ganha, ela não sabe de absolutamente nada. De modo que ela passa a ser refém dentro desse relacionamento, no sentido de que, olha, fato é, se um dia ele me largar, eu não tenho nada, eu não tenho nem a noção do quanto ele ganha. Ou para eu conseguir qualquer coisa, eu tenho que pedir, me humilhar em uma série de situações. É uma violência patrimonial. E a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, a violência moral é aquela que o homem vai falar assim, ó, vagabundo, você é uma feia, você é uma gorda. Então, também é uma violência moral. Eu acho que assim, conseguir contextualizar as formas de violência, obviamente que durante o episódio a gente vai falar de forma mais específica de algumas, mas eu quero chamar atenção para as formas de violência velada, que é a violência patrimonial, violência psicológica e violência moral. A sexual, às vezes ela pode se tornar velada, mas eu acho que essas três que eu falei primeiro, principalmente, que é por muitas vezes a mulher está inserida, como eu disse lá atrás, e não tem essa percepção. Ela não sabe que ela é vítima de violência dentro do próprio relacionamento dela. Bom, então, aproveitando esse gancho que a doutora Camila já trouxe de uma forma, né, bem específica e explicou bem sobre quais seriam as formas da violência contra a mulher, doutora Kelly, existe um perfil que a gente pode traçar dessa vítima? Quais são as características? Como que normalmente elas chegam no consultório? Como que elas te procuram? Tem algo, por exemplo, né, interligado com a figura paterna da infância? Tem como a gente definir aí, traçar um perfil para essas mulheres que normalmente são vítimas? Curioso que não necessariamente elas chegam tendo essa visão clara de que elas são vítimas. Elas chegam muito mais com um transtorno depressivo, com uma ansiedade, um transtorno característico por outras questões
emocionais, mas elas não necessariamente chegam procurando a terapia ou ajuda porque elas estão passando por um processo de abuso. Durante a terapia, e isso é a maior parte dos casos, elas vão entendendo que aquilo que está causando esses transtornos emocionais, muitas vezes físicos, porque elas acabam somatizando. Então, nós temos aí outras questões relacionadas à própria saúde, tem algum desconforto, por exemplo, estomacal, alguma queda de cabelo, e ela pouco relaciona essas questões que ela está passando com o que está acontecendo dentro de casa. Conforme a gente vai trabalhando na terapia, vai ficando evidente para ela que ela está passando por um estresse, né? E aí sim ela começa a se dar conta de aquele relacionamento para ela é um relacionamento abusivo, um relacionamento que não está fazendo bem. Porque o manipulador, e a gente vai falar isso depois, mas ele tem esse perfil de deixá-la muito... ele culpa tanto ela que ela não dá conta de que ela de que ela não é causadora daquilo, né? Então ela chega assim, conforme a gente vai passando pelo processo de terapia e ela vai trazendo esse autoconhecimento, aí sim ela começa a se dar conta. E qual é o perfil geralmente dela? É de uma pessoa que não consegue reconhecer emoções, é de uma pessoa que na infância ela foi muito restrita a falar, então ela não teve espaço. Geralmente uma criança que não teve espaço para falar, os pais não davam esse lugar de poder fazer essa troca, né? Boca, quem manda aqui sou eu, você não sabe nada. Então, essa criança, ela já vai crescendo com esse perfil de que ela não pode falar, ela realmente não sabe nada, né? E depois isso vai sendo construído ao longo da vida dela. Então, ela tem um pouco esse perfil de que ela não pode, ela não é capaz e a culpa realmente é dela. Então, a gente não pode dizer 100% dos casos tem a ver com o pai, tem a ver com a família, mas são, de modo geral, pessoas que têm emocionalmente uma desestrutura. E aí, então, ela está mais suscetível a permitir o agressor a fazer isso com ela. Entendi. E nesse contexto, o que a gente pode... e aí fica aberta a pergunta para as duas... Como que a gente pode falar sobre o que é um relacionamento abusivo? Porque a gente escuta isso muito, acho que é um assunto, inclusive, que está muito em alta, mas falta um pouco de propriedade para explicar, de fato, o que é. O que se caracteriza um relacionamento abusivo? Só voltando à sua resposta, mas você mencionar o quanto, às vezes, a gente não percebe, mas a criação influencia, de modo que a mulher, por muitas vezes, ela acha normal uma cobrança excessiva, porque ela teve uma cobrança excessiva dos pais, então o agressor dentro do relacionamento, ele cobra excessivamente ela para ela ser perfeita, por exemplo, quando ele tem essa cobrança do corpo, não querer que ela fique acima do peso, de ser a mulher perfeita, e ela acha isso normal. Uhum. E aí ela se coloca num estado de ansiedade e de insatisfação com ela mesma enorme, e isso realmente somatiza, né? A queda do cabelo, o se achar a pior pessoa do mundo o tempo todo. Mas a gente, agora que você me falou, realmente isso faz todo sentido. É o naturalizar isso desde a criação. Exatamente. Ela não teve espaço. Não foi dado a ela o espaço para que ela fale, para que ela se posicione, para que ela tenha voz, né? Com aquela questão do que os pais é que mandam, e de fato os pais dão limites, mas chegam num lugar onde acaba sendo de fato um abuso, inclusive. E essa pessoa, ela não sabe que ela pode, ela não sabe que ela é capaz, muitas vezes. Mas respondendo, eu vou responder Sim. a pergunta, eu acho que do meu lado jurídico, e aí a Kelly depois ela pode complementar. Na minha concepção, o relacionamento abusivo é todo aquele que extrapola o que é normal e o direito do outro. Então, o relacionamento abusivo, ele difere de uma situação de que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. Por quê? No relacionamento abusivo, a gente pode ter ali como abusador
tanto a mulher como o homem. Então isso é importante dizer. Relacionamento abusivo é todo aquele que ultrapassa o normal, que ultrapassa os limites do que é o direito do outro. Então é o controlar, é você abalar psicologicamente, é você querer tudo do seu jeito, é você humilhar. Mas aí o abusador pode ser tanto homem como uma mulher. Fato é que eu acredito que todas as relações que envolvem violência contra a mulher estão inseridas dentro do relacionamento abusivo. Então, nem todo relacionamento abusivo é uma situação de violência contra a mulher, mas toda violência contra a mulher está inserida dentro de um relacionamento abusivo. Perfeito. É importante a Camila, inclusive, ressaltar essa questão sobre existir relacionamento abusivo, tanto quem sofre, né, o homem e a mulher, porque o nosso intuito, de fato, não é também demonizar aqui a figura masculina. Não. A gente, claro, que vai ressaltar uma realidade que nós vivemos hoje, que os dados são gritantes com relação à violência contra a mulher, mas é traçar justamente isso, né, para diferir ali o que é a masculinidade do que é um perfil de um agressor. E é importante dizer, porque é uma dúvida muito comum. A Lei Maria da Penha, ela só se aplica para a mulher. Então, uma situação de um homem, a Kelly já deve ter presenciado, uma situação de um homem que ele está inserido dentro de um relacionamento abusivo porque a mulher é abusadora, eu não aplico a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, ela foi feita para proteger o gênero feminino. Então, essa é a diferença. E aí, quando a gente fala de relacionamento abusivo, sempre vai existir a violência? Ou existe um relacionamento abusivo, e aí a gente fala da violência tanto a física, né, a que é a mais evidenciada, quanto a questão velada? Ou não? Existe outro tipo de... Eu posso ter um relacionamento abusivo, mas não necessariamente tem um tipo de violência. Eu acho que, como eu disse, o relacionamento abusivo, ele pode existir, mas nem sempre vai estar na Lei Maria da Penha, a depender da situação de quem é o abusador. Mas se a gente for pensar em relacionamento abusivo como algo que não respeita o limite do outro, a gente já está falando como uma violência, né? Acontece que nem sempre é uma violência tão evidente, em que as pessoas percebem, ou até mesmo a própria vítima, né? Então é aquela violência onde ele vai tirando, de repente, a vítima do convívio social, ele vai trazendo situações muito assim, básicas, muito simples, sutis, e ela não vai percebendo, mas ela já está num relacionamento com violência, porque se não tem um limite entre a pessoa e o abusador, já é caracterizada uma violência. Entendi. E Kelly, como que a gente pode estabelecer esse limite do que é comum, vamos falar assim, no termo de dependência emocional, né? Até que limite eu falo que é amor e tem assim algo que a gente pode ter um marco, né? Daqui até aqui é amor. Dali para lá já tem uma dependência emocional caracterizada. A gente já está num ambiente tóxico. É muito interessante essa pergunta, né? Quando nós estávamos conversando, eu e a Camila, a gente falou um pouquinho do amor, né? Porque tudo é em nome do amor dentro de um relacionamento abusivo e muitas vezes o abusador, para não falar todas, em nome do amor, ele cuida dela. Em nome do amor, ele trata ela daquele jeito, né? E aí ele chama ela de amor, muitas vezes, né? Então essa troca, e aí confunde, né? Porque, então, isso é amor, e não é amor, né? Na verdade, quando você tem um relacionamento, e aí eu vou até tirar a palavra amor, que eu acho que a gente pode falar de relacionamento saudável e um relacionamento que é mais tóxico. Um relacionamento saudável, a gente tem que ter duas pessoas fazendo uma troca saudável, ou seja, é um relacionamento em que as pessoas estão felizes, é um relacionamento em que as pessoas estão bem, elas não estão em sofrimento por conta do relacionamento. Isso não quer dizer que num relacionamento não possa ter algumas questões, e todos têm, mas o fato é que quando um deles está em sofrimento, já não é mais um relacionamento que a gente pode chamar de amor. É um relacionamento já tóxico, abusivo, né? Eu acredito que todo relacionamento exige doação recíproca, né? Sim. Exige doação, exige de ambos os lados fazer dar certo. E aí eu deixo um pouco para priorizar a outra parte e vice-versa. Acho que a gente tem que chamar atenção para que, desde que isso seja recíproco, exista essa entrega por ambos e não ultrapassar os limites. Quais são os limites?
os direitos da própria pessoa que ali está. Então, é assim, o que aquela pessoa gosta, quem quer o convívio social dela, eu também estou fazendo a vontade dela, eu estou controlando demais, não estou. Eu acho que existe um limite social, até mesmo que aquele limite notório, que a gente sabe o que é saudável ou não, mas naturalmente algumas doações elas também são normais. Não dá pra gente também dizer assim, olha, todo mundo que se doa às vezes pode estar sendo vítima de um relacionamento. Sim. É só ficar atento. Essa doação está dentro do limite para outra pessoa e é recíproco ou não? Eu acho que até dentro disso, né, às vezes isso não consegue ter um limite, esse limite não é determinado. A própria vítima não consegue saber qual é o limite dela. Então ela chega para a terapia sem saber o que é um limite, porque às vezes ela nunca foi respeitada nesse nível de alguém dar esse limite para ela. Então, ela também não reconhece qual é o limite dela. E quando o abusador começa a trazer propostas que chega a ser indecente, de que ele está cuidando dela e em nome desse cuidado ele está mais atento do que ela, então os amigos dela não eram tão bons quanto ela imaginava e ele traz situações mostrando isso. O trabalho dela não é um trabalho tão bom quanto ela pensava e ele consegue ir convencendo. Então, quando ela chega para a terapia, muitas vezes ela não sabe qual é o limite dela, porque ele tem razão, o trabalho não era bom para mim, né? E ele justifica a nível de ser questionado mesmo. Talvez ele tenha razão. Você está tão cansada, meu bem, por que você não para de trabalhar? Eu cuido de você. E aí passa a ser um relacionamento muito mais cuidado do que abuso para ela. E ela não consegue determinar nesse momento qual é o limite dela, mesmo para ela sendo um lugar, por exemplo, usando essa questão, sendo um lugar de satisfação, o trabalho, de prazer. Quando ele começa a criar essa ideia de que ela está trabalhando e ela está muito cansada e ele está vendo e ele só quer cuidar dela, ela começa a questionar os limites dela. E ela começa a dizer, ele tem razão, eu vou parar de trabalhar. E aí entra em outras questões. E esse é só um exemplo, né? E tá aí a importância da terapia, né? Sim. Tá aí porque nessa conversa, né, nessas sessões, você acaba trazendo para a mulher certas percepções que ela não teria sozinha. Exatamente. Que ela fica como se fosse dentro de uma prisão. E ela não percebe que ela está nessa ilha, né? E é diferente, ó. Quando chega uma mulher vítima de violência para eu atender lá no escritório, eu como advogada, eu sou muito clara. Porque a minha função não é fazer a própria mulher ter a percepção por si só. Mas o seu lado, sim, né? Você vai trazendo algumas informações poucos, de modo que ela vai se convencer de que ela é vítima. A minha função já é falar assim, olha, o que está acontecendo? Você é vítima, você está... essa situação aqui de violência, a gente pode fazer isso, você tem direito a isso. É um pouco mais prático. Mas ainda assim é muito difícil quando isso acontece. Por quê? Eu vou tomar conhecimento com base no que ela me conta. Se ela não acha relevante algumas situações do cotidiano dela, porque ela naturaliza o comportamento do abusador, ela não vai me relatar num atendimento sobre divórcio que ela foi vítima. Porque aqueles pontos não são importantes para ela, então ela não acha que tem que me contar. E aí a minha atuação, às vezes, vai ficar um pouquinho limitada. Então, por isso que é importante, e até a função hoje, é trazer o conhecimento dos pequenos atos que, somados, eles podem destruir a vida de uma mulher, emocionalmente, psicologicamente, nesses aspectos. Sim, porque eu acredito e vejo, né, é muito claro o quanto um abusador, Camila, e você deve ter isso no seu dia a dia, né? Ele não chega para a vítima batendo nela já num primeiro momento, né? No início do relacionamento. Então, esse abusador, ele vai construindo esse lugar, ele vai primeiro se fortalecendo com esse relacionamento, ele vai trazendo essa vítima para ele. E depois, sim, começa a aparecer alguns sinais. Sutis, algumas vezes, que ela não é relevante para ela. E depois, se ela não obedece ele, aí sim começa os tapas na mesa, o soco no volante, uma ameaça. Acesso restrito ao celular. O que você fez no seu celular hoje? Coloca aí na mesa. E eu vou te dizer mais. Tem casos que a vítima não pode ter acesso às redes sociais.
Nenhuma. É absurdo, né? E aí o celular dela é logado no dele, ele vê tudo que ela vê e rede social tá cortada, porque, amor, a gente já não tá muito feliz, eu e você, a gente não precisa de mais nada. Então isso é muito comum. E aproveitando essa deixa, pode falar, Camila. Eu acho que, aproveitando essa deixa, tem duas coisas muito importantes sobre o perfil dele, do agressor, mas também, aproveitando só, você me desculpa, doutora, mas tá vendo, mulheres? Nunca deixa a terapia de lado. Terapia é essencial. E a gente só tem essa percepção quando estamos já em tratamento. E não só, lógico que quem vai fazer terapia não é só uma pessoa que é vítima de violência, pelo amor de Deus. Mas o quanto é importante, a gente descobre situações que a gente não tinha como ter essa percepção sozinhos. Então, o primeiro passo para a mulher ficar um pouco segura de não sofrer, não ser vítima de um relacionamento abusivo é não abrir mão. Se tem a possibilidade de fazer uma terapia, faça. Porque às vezes você não vai ouvir um sinal de uma amiga sua, da sua mãe, mas a terapeuta ela vai conseguir fazer você enxergar, e é a primeira ferramenta contra o abusador. Perfeito. É importante falar isso porque até pouco tempo atrás a psicologia, a área da psicologia também, tinha um estereótipo muito grande, né? No sentido de que quem faz terapia é quem é louca, quem é maluca da cabeça. E aí, graças a Deus, acho que a pandemia também caiu um pouco, né? Desmistificou essa questão da importância, né, da terapia. Mas tratando aí desse cenário de relacionamento abusivo, de violência, a gente consegue traçar um perfil desse homem agressor? Como que, e aí falando, né, tanto na parte especialista, né, que a Kelly consegue trazer para nós, como também na prática, que a Camila vivencia isso no escritório diariamente com diversas mulheres. Então, como que a gente pode traçar esse perfil? Sei que a gente já falou aqui um pouco, né, a respeito de alguns sinais, mas como que esse homem se apresenta normalmente? Olha, eu vou responder bem superficial. Que eu tive a percepção, todo abusador ele é manipulador. A Kelly vai, né, trazer mais informações sobre isso. Ele é manipulador. E aí, partindo dessa premissa de que todo abusador é manipulador, o que eu costumo fazer em uma situação de divórcio? Eu falo, eu não ganho o processo sozinha. Eu preciso preparar emocionalmente a vítima para lidar com o processo ou com uma negociação de acordo. Por quê? Uma situação que o abusador ele é manipulador, se eu estou negociando um acordo para a vítima, e é o que acontece, gente, por muitas vezes, se não todas. Eu estou negociando um bom acordo para ela num divórcio, ou eu estou atuando no divórcio, o que ele vai fazer? Ele vai tentar manipular, e ele sabe a ferramenta de manipular mesmo depois da separação. Sim. Então, eu tenho que preparar o emocional da cliente, porque ela precisa estar pronta para a gente enfrentar as maiores batalhas. Por quê? Ele vai manipular, ele vai atuar de novo o que ele já fazia durante o relacionamento. E a Camila vai falando e eu vou dizendo, nossa, mas é muito isso, né? Porque é exatamente assim. Manipulador, controlador, acho que são as palavras assim chaves para ele. Ele é controlador, no sentido mesmo da palavra. Ele não tem empatia, então ele não faz aquilo porque todas essas questões que ele traz como cuidado não é uma verdade, porque ele não tem empatia. Empatia no sentido de perceber o outro, compreender que o que ele está fazendo faz o outro sofrer. Ele tem um perfil muito mais de agressor, no sentido de ter explosões, né? Então ele tem esse perfil de explosões de raiva, geralmente, e ele sempre culpa a vítima, né? Então eu faço isso por culpa sua. Se você não me deixasse nervoso, eu não faria isso. Eu não sou assim. Eu sou bonzinho, olha com as pessoas. Mas você faz coisas que me deixam nervoso. E por isso eu faço. Então, manipulador, controlador, falta de empatia. Ele tem essa questão de culpar a vítima e a vítima tem essa questão de se sentir culpada. Então, vai criando esse ambiente. Essa narrativa. E agora uma curiosidade. O abusador, ele tem traços de que ele é o melhor, de que ele é o bom? Como que funciona o ego dele para consigo mesmo? Muitas vezes, nós não podemos falar que isso é 100%, mas muitas vezes ele tem um transtorno de personalidade. Né? Então, ele pode ter um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, uma sociopatia, por exemplo. Transtornos de personalidade que é muito ele, por ele, para ele, com ele, é sempre ele. Né? Então, se você ouvir
a história, se você conseguir estar nessa história, no sentido de ouvir mesmo, e de ir percebendo como que vai se construindo a história do manipulador e uma história de abuso, você vai compreendendo que tudo é sobre ele sempre. Tudo é sobre ele sempre. Então, quando a gente chega num ponto em que a vítima começa a se dar conta que ela está num relacionamento abusivo, a hora que ela vai fazendo essa relação na própria terapia, ela mesma fala, é sobre ele, né? É sobre ele, né? Porque é sempre sobre ele. Então, ele tem um perfil e ele muitas vezes pode ter um transtorno de personalidade. Ou também pode ter um transtorno explosivo intermitente, que é aquele transtorno que eu não consigo segurar a minha raiva. Então, a raiva passa direto e as grandes explosões, né? Ou pode ter um abuso também, né? De substâncias, como álcool, drogas, sim. E também isso acontece, né? Com frequência. Eu acho que também é interessante falar que o manipulador, ele não sempre vai manipular da mesma forma, mas eu acho que ele é aquela pessoa capaz de pensar estrategicamente, porque, como a Kelly disse, é uma pessoa totalmente fria por muitas vezes, então ele pensa estrategicamente e ele vai saber como que ele age em cada momento. Então, em algumas situações que a mulher está ali em vias de separação, que buscou dar o primeiro passo, ele vai tentar manipular dizendo, eu errei, me perdoe, isso não vai mais acontecer, você é o amor da minha vida, foi por amor. Em outras situações, ele vai manipular assim, se você largar de mim, você vai ficar sem nada, porque tudo é meu. Em outras situações, ele vai falar assim, se você me largar, eu vou pegar a guarda do filho, eu vou te deixar sem nada. Ou também aquela coisa, se é uma vítima que já vem a longo prazo sofrendo violência psicológica e moral, ele pode manipular da seguinte forma, se você me largar, você nunca vai arrumar alguém melhor e a sua vida vai acabar. E não só, às vezes, na conotação da sua vida acabar, literalmente, né, na palavra, mas acabar do tipo, eu que te faço feliz e eu sou o único cara que te aguenta. Nós entramos na questão de tornar a mulher ali naquele cenário uma coadjuvante, meramente uma coadjuvante. Ele acaba sendo o personagem principal. E quais seriam esses sinais de alerta para que todas nós, né, possamos identificar dentro de um relacionamento que eu sei que a gente já falou aqui que, por exemplo, muitas das vezes a mulher ela não tem essa percepção por si, sozinha. Mas se a gente pudesse aqui pontuar, quais seriam esses sinais de alerta que eu preciso, assim, no início de um relacionamento, ficar um pouco mais atenta com aqueles aspectos? Eu acho que, principalmente, sinal de alerta, saber o passado da pessoa. Todo agressor, e a gente pode colocar o nome agressor, porque a gente está falando de uma violência contra a mulher, todo agressor, no passado dele, ele teve um relacionamento que foi falido, no sentido de que não foi bom, e ele coloca a culpa na ex-esposa, na ex-namorada, que tudo acabou por causa dela. Eu acho que ele se vitimiza. Então, a primeira história que ele te conta é de que ele é uma vítima. A gente cria aquele estereótipo de que a minha ex é uma louca. A ex é a louca, a ex é a louca. Porque durante esse relacionamento pode ter certeza que ele também vai te chamar de louca. Exato. Mas é esse sinal que eu vejo. Um outro sinal, que aí, lembrando que a gente falou de violência patrimonial, a gente não pode deixar de falar de um sinal importante. Porque nem sempre a violência vai estar no homem te tratar mal. Sim. Então, é a pessoa que, por exemplo, você vê que é uma pessoa mais paradona. No sentido de que, olha, nesse relacionamento eu entrei, mas agora eu só quero usufruir do que você tem de bom. É uma pessoa que não batalha, é uma pessoa que não quer fazer o dele, que não quer fazer o papel de homem. Porque, assim, eu acho que existe o papel do homem e da mulher no relacionamento. Isso é fato. E por muitas vezes, aqui não estou falando sobre violência contra... É um parênteses. Por muitas vezes um relacionamento também pode não dar certo porque a mulher tenta fazer os dois papéis. Do homem e da mulher. Sim. Então, um sinal de que ele pode vir a fazer uma violência patrimonial com ela é o sinal de que ele enxergou nela alguém que pode dar uma vida boa para ele e aí ele passa a realmente abusar, a tentar o controlar financeiramente. Esse é um sinal. Um outro sinal que eu vejo e que eu acho que é muito claro é quando as pessoas à sua volta começam a se afastar de você. Então, alguém, em algum momento, uma amiga sua, um parente seu, chegou e falou assim, Thaís, eu não acho que tá normal.
Será que é normal ele fazer isso? Já tentou pesquisar? E aí você não deu importância, as pessoas começam naturalmente se afastando de você. Porque elas também não querem vivenciar aquilo junto com você, porque elas sabem que em um determinado momento essa pessoa está cega. Abra os olhos e veja nesse começo. Você ainda está inserida no mundo que você tinha antes de entrar nesse relacionamento? Ou não? Ele te colocou totalmente no mundo dele e por N razões, porque ele não gostava do teu ciclo de amigos, da tua família, porque os seus amigos tentaram te alertar e você não conseguiu ouvir. Eu acho que esse é um sinal. O que as pessoas falam à sua volta? De fato, só quem vive num relacionamento sabe o que acontece entre quatro paredes. Exato. Essa é a regra. No entanto, será que a percepção de todos está errada e a sua está certa? Eu acho que esse é um sinal importante. Aí o resto é aquele de praxe. O ciúmes excessivo, controlar a roupa. É um homem que, por exemplo, se ele tá falando de uma outra mulher, ele vai xingar ela de vagabundo? Ele vai desmoralizar aquela outra mulher pra você por algum motivo? Né? E por quê? Eu acho que é justamente isso. Ele vai depreciar uma mulher pra você em algum motivo, pelo simples fato dela ser mulher? Então, eu acho que são esses... Me veio aqui na cabeça esses exemplos. Se você tiver outros... Eu acho importante deixar claro isso, né? Essa questão do que parece, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente já está esperando a agressão física, né? Sim. E se não chega nesse ponto, não é um relacionamento abusivo. Então, acho que precisa ficar claro, realmente, que um relacionamento abusivo, num primeiro momento, ele não traz essa ideia de sofrimento. Então, a vítima, ela tem... que ficar mesmo alerta, porque ela não consegue perceber tão naturalmente. Mas isso que a Camila falou são sinais assim muito rápidos de acontecer. Geralmente ele primeiro começa sendo o homem da vida. Ele ou ela, né? Que a gente está aqui, né? Mas o abusador, ele começa sendo a pessoa perfeita. É o carinhoso, partidão. Exatamente. Todo mundo fala, ganhou na loteria. Porque ele começa tendo esse perfil do super carinho, presenteia, tá atento a todos os sinais dela, tudo que ela gosta ele faz, ele é carinhoso com as pessoas ao redor, com os amigos, então ele vai conquistando esse espaço. Tem um motivo. Depois ele, num segundo momento, ele vai usar isso a favor dele. Porque se ele é o cara perfeito, todo mundo vai gostar dele. E aí, a hora que a vítima falar que ele não é tão bom assim, as pessoas vão duvidar. Imagina, ele te carrega no colo, né? Então, no primeiro momento, ele traz isso. Depois ele gosta tanto, ele ama tanto, que ele vai construindo essa ideia que só os dois já é o suficiente. Eles não precisam de estar com tanta gente assim. As outras pessoas ao redor nem são tão boas. Vamos ficar só eu e você, né? É tão gostoso. Ou então, hoje não, amor. No outro dia a gente vai na casa dos seus amigos, na casa dos seus pais, né? E vai, então, construindo a ideia de que ela é tão importante para ele que é bom ficar ali. Então, são sinais sutis. Claro que nem todas as pessoas que começam pelo amor, né? Já pensou? Começa um relacionamento dando presente, já fala, é um abusador. Mas é que ele vai... É uma coisa assim que chega a ser quase uma farsa, porque é um exagero. É o forçado, coisa né? Demais. Ele é muito legal com todo mundo. Ele é muito bonzinho e ele é sempre um injustiçado. Ele é sempre a vítima. Ele é o injustiçado. Ele é o injustiçado do relacionamento anterior. A outra mulher fazia injustiça com ele, porque ele é tão bom. Como que alguém fazia isso com ele? E você deu a sorte de encontrar o presente de Deus. Exato. E ele é tão bom que às vezes, ele não teve outros relacionamentos que ele possa culpar, mas ele culpa os pais, né? Ele culpa as pessoas. É um padrão, então, essa transferência de culpa para terceirização, porque né? a culpa nunca é dele, né? Ele não tem essas questões. Então, um relacionamento que vai se construindo dessa forma, porque, como eu disse lá no começo, a vítima, quando ela chega para a terapia, ela não chega, eu estou num relacionamento abusivo e preciso resolver isso. Mas eu estou com transtorno de estresse pós-traumático, eu estou com uma ansiedade, eu estou depressiva, eu não estou bem, eu estou me sentindo triste. Ela tem uma questão de anedonia, né? Que não tenho vontade de fazer nada, eu prefiro ficar aqui. Então, isso vai sendo atingido de outras formas. E quando um relacionamento tem alguém que está em sofrimento, a gente precisa
entender o que está acontecendo. Porque se um dos dois Sim. está em sofrimento e isso tem a ver com o relacionamento, a gente está falando de um relacionamento tóxico. E eu acho que os sinais, assim, em resumo, que eu vejo, são bastante esses. Os sinais iniciais, aquele que você vai acender o sinal de alerta quando você entrar nesse relacionamento. É o passado dele, ele se vitimizar. E por que isso? A maioria das situações que eu encontro para fazer o divórcio e que eu estou vendo um ambiente, um cenário de violência contra a mulher, a hora que eu pergunto para minha cliente como que era o outro relacionamento dele, ela vai me dizer alguma coisa ruim que depois ela descobriu, mas que antes ela não imaginava. Então é isso, o ciúmes excessivo, o controlar demais, porque assim, você conversar e você passar a rotina pro seu atual namorado é uma coisa normal. Mas o querer controlar e saber a cada passo, e se você não conta, ele fala, onde você estava, pelo amor de Deus? Não, amor, é que eu fiquei preocupado. Eu tenho medo. Foto. Localização. Onde você está. Manda uma foto. Eu tenho porque medo eu de estou você com ter sofrido um saudade. acidente. Aquele eu não que te saber. liga 15 vezes, você pega o A celular. hora que você for sair, manda uma foto de como você está vestida, maquiada, né? Nossa, para mim você não faz isso. Mas essas atitudes vão sempre sendo camufladas por esse cuidado. Eu acho importante algo que a Camila ressaltou aqui, que foi sobre a questão de que nem sempre a vítima ela tem uma dependência financeira. Porque às vezes a gente cria esse padrão na nossa mente, né? Ela não sai daquele ciclo vicioso porque ela não tem como subsistir, ela não tem como se sustentar, e aí ela tem a prole, tem filho. Como que ela vai fazer daqui para frente? Mas quais seriam esses impedimentos para... O que mais, né, é um impedimento para essa mulher sair desse ciclo de violência, desse relacionamento abusivo? Eu vou interromper antes da Kelly responder, que isso é muito importante, mas só para ficar um conceito bem claro. Existe a violência patrimonial da Lei Maria da Penha, que é aquela que eu fiz a introdução lá atrás, que eu posso até... Na verdade, violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documento pessoal, bens, valores e direitos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Isso é violência patrimonial da Lei Maria da Penha. Mas, como você falou de dependência financeira, e aqui é um ponto, quando a mulher não tem a dependência financeira, é importante a gente falar sobre estelionato sentimental. Por quê? O estelionato sentimental, ele difere dessa questão da violência patrimonial, e ele quem é a vítima? A mulher vulnerável. É a mulher que caiu na manipulação do agressor. Estelionato sentimental é o agressor que na verdade, é o criminoso. O que ele faz? Ele já identificou quem vai ser a vítima dele, então é uma mulher com recursos financeiros. Ele começa a ter o relacionamento amoroso já porque ela tem recursos financeiros. E aí ele vai ser o bom cara. Ele vai se aproveitar da situação. Então é diferente a intenção dele. Veja que eu posso ter uma violência patrimonial dentro de um relacionamento que começou por amor, porque as duas pessoas se interessaram pelo físico, pelo jeito de falar, pelo próprio jeito da pessoa. E durante o tempo esse relacionamento ficou doentio e passou a ter violência patrimonial. Mas no estelionato sentimental, esse relacionamento ele já começou doente, porque o agressor, o criminoso, ele já identificou quem vai ser a vítima dele, que é a pessoa com condições financeiras, e ele já começou, por meio de manipulação, excesso de cuidado, que ele é o melhor homem do mundo, a aplicar golpes financeiros. Então, por exemplo, é o cara que vai falar assim pra você: nossa, eu tô com uma dívida no banco, eu não sei como pagar. O que eu faço? Nossa, eu tô muito mal, amor, pelo amor de Deus, eu tô com uma dívida no banco. Aí a ponto da mulher falar assim: você quer que eu pago? Não, amor, não quero, vou me sentir mal com isso. Mas no fundo ele quer, ele vai fazer você pagar. Depois eu te pago. Depois eu te pago. Nossa, meu carro quebrou, não tenho condições de trocar o carro agora, como que eu faço? Acaba que a mulher vai dar um carro para ele. Mas tudo foi premeditado. Eu estou falando não de algo que deu errado a longo prazo, mas de algo que começou errado. Pro estelionato sentimental, a pessoa hoje, né, quando existe esse crime, é um crime, o estelionato, ele é punido com a pena de estelionato. Eu não sou do criminal, não vou saber de cor a pena do estelionato, mas hoje é o crime considerado. Sim. E o criminoso é punido pela pena de estelionato. Então ele já tem, né, desde o início desse relacionamento, essa intenção, esse dolo de ter uma vantagem financeira, obter uma vantagem financeira daquele relacionamento. E me veio fazer essa diferenciação porque nós falamos da vítima que não é dependente financeiramente. Sim, exato. E aí, então, aproveitando, né, pra gente retomar isso, quais seriam esses impedimentos, Kelly, que fazem essa mulher permanecer ao longo
de um longo período, muitas das vezes, na verdade, né, nesse relacionamento abusivo. A gente precisa lembrar desse perfil da vítima, né? Então, ela foi invalidada por um período longo, então espera-se que a autoestima dela esteja muito baixa, então ela não sabe que ela consegue sair. Então, tem as questões psicológicas e emocionais dela, que não dá essa condição para ela, mas além disso existem questões sociais muito importantes que a gente não pode deixar de falar aqui, né? Eu já ouvi muitas vezes uma frase que fala: ruim com ele, pior sem ele. Né? É bem comum. Então, é uma frase social que vai dando lugar para essa mulher de ficar nesse relacionamento, porque se sair desse relacionamento vai ser pior. E por várias questões, né? Seus filhos vão ficar sem pais, ou seus filhos vão ficar sem mãe, se for o caso. Você não vai ter condições, você não vai ter casa para morar, pelo menos você tem vida boa, pelo menos você tem casa. Então, as questões sociais são muito importantes. Ainda temos as questões de uma mulher separada, não é uma mulher bem vista em alguns lugares ou instituições. Então, tem lugares que ela não é bem-vinda, porque ela não deveria separar, porque ela tem que ficar num relacionamento onde ela já aceitou e ela precisa estar num relacionamento, porque uma mulher de verdade aceita o marido que escolheu. Né? Então, tem as questões sociais e é muito difícil para ela ir contra essas imposições que já foram criadas desde sempre. Eu acho que a mulher... Um dos maiores medos que hoje eu vejo quando eu vou atender uma situação de divórcio é a mulher perder o filho. Então, por muitas vezes, ela não sai do relacionamento porque aí é a mulher dependente financeiramente. Como ele ganha mais, ela acha que ele que vai ficar com o filho. Ela não quer entrar nessa briga com ele porque ela acha que ele é mais poderoso financeiramente, então ele vai contratar o melhor advogado. Sim. Essa questão do filho é uma chantagem muito forte. Eu acho que muitas vezes o que você colocou da mulher não ser bem vista, inclusive dentro da família, o pai e a mãe dela. Sim. Esse é um ponto. Sim. Eles não apoiam essa condição da separação, né? Isso vem da situação estrutural mesmo, né, da nossa sociedade. Acho que a dependência, a mulher que ela não sai, acho que ela não sai porque ela ainda está sob os efeitos dos atos de violência que ela vivenciou. O que eu digo sobre os efeitos? É a mulher que tem a baixa estima, que ela não se enxerga como ela é e que ela acha que ela nunca mais pode encontrar alguém. A mulher que ela acha que a vida dela só se resume ao agressor. Eu acho que isso faz também com que a mulher fique presa. Mas um ponto que também a Kelly falou dessa questão social, e aqui eu vou englobar a questão da religião. Importante. E eu sou de uma igreja bem rígida. E por muitas vezes eu vejo, e aqui não em relação à minha igreja, mas eu vejo mulheres relatando que não saem de um relacionamento em razão da religião, porque elas falaram que é o sim para sempre e essa é a vontade de Deus. Aqui agora eu volto de novo para minha igreja. Embora seja, gente, uma questão extremamente rígida, até porque isso independente de denominação. Acho que o Instituto do Casamento é um instituto tão sério, e olha que eu faço divórcio, mas eu acho que é algo tão sério que quando você diz um sim, de forma volitiva, espontânea, feliz, tem que ser para sempre, né? Ninguém casa para descasar, porque se a pessoa casa falando assim, se der errado eu largo, ela já não deveria ter casado naquele momento. Sim. Então acho que casa com a ideia de que é para sempre, mas, e aqui independente da sua religião, da sua denominação, pode ser rígida, pode não ser. Fato é, tudo existe limite. O crime é um deles. A partir do momento que a mulher ela passa a ser vítima, existe um sinal de alerta que tem que ser ligado independente da religião. Porque com certeza, aqui é uma convicção minha pessoal, Deus não quer que uma mulher fique no relacionamento até a morte. E a gente sabe que ciclo de violência ele tende a aumentar. E acho que a gente tem que servir a Deus feliz e acima de tudo consciente. A partir do momento que você fica no relacionamento em que você sofre crimes, você está no relacionamento de forma inconsciente porque alguém te impôs alguma coisa e você não está conseguindo perceber que é a hora de sair. Então temos que servir a Deus, temos que seguir o que, né, a gente aprende como certo e errado. O casamento é algo muito importante, tem que ser para sempre, não pode ser vulgarizado, igual também muitas pessoas fazem, mas existe um limite, que é o crime. E eu falo porque assim, eu sou de uma denominação extremamente rígida, mas que eu já vi na minha denominação
conversarem sobre a autorização para você sair. Porque, de fato, eu acho que existe essa concepção de que não pode, mas a hora que a mulher enfrenta os seus problemas, ela vai ver que não é rígido assim e que Deus está em todos os lados, principalmente quando ela busca a felicidade e a saúde e a sanidade mental, e ela busca cuidar dela e da família. E aqui eu faço o gancho de cuidar dela e da família, porque às vezes também você estar em um relacionamento por causa do filho, para que seu filho não tenha pais separados, é extremamente nocivo à saúde mental dessa criança. Porque fato é, saudável para um filho é ele ver o pai e a mãe feliz. Ele ver o pai batendo na mãe não é saudável para ele, por mais que ele tenha o pai e a mãe morando na mesma casa. Ele ver o pai e a mãe tendo brigas extremamente pesadas não é saudável para essa criança, por mais que ele possa falar, meu pai e minha mãe ainda são casados. Então pensar no filho é pensar em como criar esta criança, sendo que ambos os genitores precisam estar bem, precisam estar com a sanidade extremamente em dia. Não sei como que fala, sanidade mental em dia? Pode ser. Saudável. E precisam estar felizes. Eu acho que principalmente esse ponto. E fora, né, pegando esse gancho que você está falando, essa criança vai ter esse modelo, né? Exato. E que tipo de modelo que ela tem de casal, de família, de casamento, de respeito pelo outro, respeito pelo homem, respeito pela mulher, né? Então, muitas vezes a mulher fica no relacionamento em nome da família, mas ela não está oferecendo uma família saudável para esses filhos, e eles também não vão ter modelos saudáveis para reproduzir, né? E eu concordo plenamente quando a Camila fala com relação à religião, né? Porque eu também sou evangélica, para quem não sabe, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque fica essa marca de que você tem que carregar isso para o resto da vida, porque casamento é para sempre. O que é o para sempre? Com uma pessoa que está em extremo sofrimento, correndo riscos, sendo invalidada a todo o tempo, né? Então, o que é o para sempre? A gente precisa ter esse cuidado. E nós voltamos também para aquela questão inicial do padrão, do que eu desenvolvo lá na infância, né? Que eu estou traçando ali algo, normalizando para uma criança que o perfil da violência e o perfil de aguentar calada é comum. Aí você pode ou transformar essa criança no futuro em uma vítima ou em um agressor. Exato. Aguentar calada é a palavra principal. E aí, nesse âmbito, né, que é um assunto extremamente complexo, mas quando eu falo de ciúmes propriamente, o ciúmes excessivo, como que eu identifico isso? Claro que a gente tem o padrão de normalidade, ao ponto de que tem um cuidado, mas tem algo ali que já ultrapassa. O ciúmes excessivo, ele também é uma forma de violência? O ciúmes excessivo, por si só, não é uma forma de violência. O problema e aí quando vira violência, como que eu exteriorizo o ciúmes excessivo? Porque eu posso ter um ciúmes excessivo de você e eu guardar isso pra mim. Mas eu posso ter um ciúmes excessivo de você e controlar aonde você vai, a roupa que você veste, com quem você fala. Eu posso controlar as suas redes sociais e aí passa a ser uma violência psicológica, igual eu li pra nós lá no comecinho, fazendo a introdução. Da mesma forma que a traição. Traição, por si só, ela não é uma violência contra a mulher. E também traição, automaticamente, ela não vai gerar o direito da pessoa receber um dano moral. Porque isso é muito comum. A mulher chega e fala, fui traída, posso receber um dano moral? Eu queria dizer que sim. Mas, infelizmente, isso não é a regra. A traição excessiva, por si só, ela não é violência. O problema qual que é o comportamento. Lógico, o comportamento é da infidelidade. Mas, por muitas vezes, a mulher que ela é traída, ela vai desenvolver, por culpa da pessoa, do parceiro dela, ela vai desenvolver uma baixa estima, ela vai desenvolver uma inferioridade tremenda, ela vai desenvolver uma dependência, ela vai desenvolver uma série de situações que enquadram tanto em violência psicológica como em violência moral. Então, por si só, os ciúmes, traição não são violências, mas a forma que isso se exterioriza e ataca e chega a atingir a vítima é o que pode se tornar a violência. E aí nós já vamos caminhando aqui um pouquinho para o final. Na parte emocional propriamente, como que eu ajudo essa mulher? Claro que a gente falou da importância da terapia, mas não só no sentido de um profissional, como que quem está ao redor dela, como que a gente consegue, como sociedade, ajudar essas mulheres a tomarem coragem para sair desse relacionamento?
Eu acho que a gente precisa ter o cuidado de não julgar em primeiro momento, né? Porque existe um julgamento já imposto e as pessoas que estão ao redor têm a tendência a querer achar o culpado, quem está certo, quem está errado, né? E essa mulher precisa ser acolhida e ouvida, sem julgamento. O que é muito difícil, eu sei. Mas a gente precisa dar esse acolhimento, dar esse espaço de fala, né? Então, essa mulher, ela precisa buscar pessoas em que ela confia, ela precisa buscar terapia, mas além disso, né? Porque a terapia, ela vai ajudar sim, mas ela não é todo o apoio que ela precisa. Ela precisa ter pessoas de segurança, que ela confia, que ela acredita que pode ajudar. Então, as pessoas que estão dispostas a ajudar têm que se despir de julgamento em primeiro momento. Porque senão, né, volto a dizer, a gente tem uma tendência, enquanto ser humano, a querer achar quem é o correto, quem não é o correto, quem falou isso, mas se ele falou isso para você é porque você fez isso, se você fez isso... Então, começa a criar situações em que não ajuda, né? Então, eu preciso trazer esse acolhimento, essa escuta, esse lugar de fala para essa mulher, lembrando que ela já está invalidada lá no relacionamento. Se eu não dou esse lugar de fala para ela, ela não tem esse espaço. Então, a família, os amigos, as pessoas ao redor, precisa dar esse lugar de fala para ela e acolher e não julgar. E aí sobre o julgamento, tem uma frase que também é muito conhecida. Eu acho que ela gosta de apanhar. Exato. Né? Uma frase que, inclusive, é conhecida por policiais. Já vi mulheres fazendo denúncia que estavam sendo vítima de violência física e o policial falou, ela gosta de apanhar, daqui a pouco ela volta. Então, é o não julgar nesse aspecto. Um outro ponto também que eu acho que é o primeiro passo para ela sair é o conhecimento. É você trazer informação. Então, você como amiga, naquela primeira situação de não julgar, mas você ir alertando. Às vezes você está assistindo esse episódio e você fala, não, eu não tô nesse relacionamento abusivo, mas eu conheço alguém que tá e eu gosto muito dessa pessoa. Você vai arrumar uma forma de tentar conversar com essa pessoa e trazer um alerta. Hoje eu acho que conhecimento é liberdade. E principalmente nessa situação, a mulher, ela precisa ter o direito de saber que ela é vítima, para que ela consiga sair. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, realmente entender quais são os direitos dela e o cenário que ela está inserida. É um casamento? Então eu vou precisar fazer o meu divórcio. Eu tenho filho? Qual que é meu direito enquanto mãe, né? E eu preciso me divorciar, eu preciso sair desse relacionamento. Buscar esse tipo de informação, porque a hora que ela sabe que ela não vai perder a guarda do filho, olha que ela sabe que ela pode receber a pensão do filho, é uma pensão para ela. Porque uma das formas de proteger a mulher vítima de violência, inclusive, é ele pagando uma pensão, o agressor é condenado a pagar uma pensão para a mulher. Então, a hora que ela começa a entender os direitos dela, ela começa a ter mais coragem para sair. Por exemplo, a mulher fala, se eu sair de casa, eu vou perder tudo. Essa casa eu ajudei ele a construir. Ela precisa saber que, primeiro, se ela quiser sair de casa, ela não vai perder tudo. Esse é um ponto, ela não vai. E um outro ponto, mulher, se você quiser ficar na tua casa e tirar o agressor, você pode. Ela ter essa segurança do que pode acontecer. Você vai ficar com seu filho, você vai ficar com seu patrimônio, você vai ter direito à pensão, seu filho também, e tá tudo certo. E você vai ter todo o apoio de uma rede familiar, de uma rede de amigos que, igual que ele falou, não podem julgar. A mulher é igual a frase, né? Ela gosta de apanhar. Essa mulher, com certeza, já deve ter sido reincidente enquanto vítima dentro de um relacionamento, mas não que ela gosta de apanhar. Com certeza ela não gosta. Só que ela pode estar ali com um transtorno de dependência muito sério que ela precisa tratar. E ela só vai saber disso com conhecimento, com apoio da rede. É uma rede de apoio que tem que ter e para ela dar o primeiro passo. E o primeiro passo, muitas vezes, qual é? Ou buscar um profissional da área da psicologia e depois buscar um profissional da área do direito, ou vice-versa. É buscar ajuda profissional. Esse é o segundo passo. O primeiro passo, aliás, é ter a coragem de fazer isso. E eu acho importante, né, Camila, a gente falar aqui, porque você deve passar muito por isso também, de construir a saída dela, mas o manipulador, ele vai trazer situações em que ele quer reverter a situação. Então, quando ele vê que ela já está pronta, que ela começa a trazer sinais que ela vai sair desse relacionamento, que ela não está feliz no relacionamento e ela entendeu que ela pode sair, ele começa a mudar
o perfil dele, ou ele fica muito mais agressivo e começa a fazer ameaças muito mais sérias, ou ele começa a trazer aquele primeiro momento de mas eu te amo, sem você eu não sei viver, olha o que você vai fazer comigo, olha a nossa família. Se você me largar, eu acabo com a minha vida. Exatamente, você é o ar que eu respiro, olha o que você está fazendo com a nossa família, né? E aí vai trazendo a culpa. Então, por isso que a mulher fica tão vulnerável que dá essa impressão, ela gosta de sofrer, né? Mas então, construir essa saída dela é algo muito cuidadoso, porque ou ele vai por esse caminho, ou ele vai por um caminho de muita agressão, e aí ela começa a correr riscos, né? Então, o apoio de um profissional, né, da área do direito é fundamental, e eu falo isso para as pessoas, né, vítimas que chegam até mim. Procura alguém que conhece. Eu não consigo te responder, porque às vezes vem a pergunta, mas será que eu vou perder tudo? Eu falo, não sei. Você precisa procurar alguém que conhece sobre isso, porque você precisa se informar como é que você vai construir essa saída, porque a saída é uma construção. Falando em construir saída, é importante, eu acho que, então, dizer, se você é vítima, você se enxergou vítima de um relacionamento e você sabe que você vai ter que ter muito cuidado para sair dele, eu vou te passar orientações, sem te conhecer, mas algumas sugestões que eu posso fazer para você começar esse caminho. Primeira coisa, tudo que você acha que vai gerar uma discussão, você vai começar a colocar no gravador do seu celular. O seu celular ele tem que gravar, lógico, de uma forma que o agressor ele não tenha essa percepção. Por que tem que gravar? Por 2 motivos. Para servir como prova, porque a prova, embora o agressor ele não saiba que ele está sendo gravado, você como interlocutor tem o direito de usar isso como prova. Então, como prova, mas também prova da sua sanidade mental. Porque no momento de separação, se ele é um abusador, ele vai dizer para você que você é louca e você precisa relembrar as situações que você vivenciou para que você não caia na manipulação de novo. Esse é o primeiro ponto. Grave. Segundo passo, tira foto de todos os documentos possíveis. Faz uma lista, ainda que seja na sua cabeça, mas vai tentando linkar todo o patrimônio, o que você acha que você vai ter o direito ou não, e tenta buscar documentos sobre esses bens que você listou. O que você não tiver, você vai levar para o seu advogado depois, não tenho acesso a isso, mas com certeza, enquanto o agressor ele não percebeu que você vai sair desse relacionamento, vai ser mais fácil de você ter acesso a esses documentos. Feito isso, é o primeiro passo para você montar o cenário para sua saída de forma mais saudável. Mais saudável, não. Menos traumática possível, porque nunca é fácil, mas pode ficar menos traumático e você vai ver, é um começo que muda, é um primeiro passo doloroso que pode mudar a sua vida. Um outro ponto que é muito importante falar, denuncie. A gente colocou aqui o número 180. Falamos muito sobre violência velada, que é aquela violência que por si só ela vai fazer mal à saúde mental da mulher, mas ela não vai colocar a mulher ali de primeiro momento em risco quanto à sua integridade física. Mas fato é, existe a violência física, a violência sexual, e que uma vez que a mulher se viu em iminência de sofrer aquele ataque ou logo após ter sofrido, é importante que faça a denúncia. Tanto a mulher vítima pode fazer a denúncia e o número é 180, quanto alguém que tem o convívio e que percebeu uma situação de anormalidade. Por exemplo, a briga do vizinho. Você percebeu que teve gritos, você percebeu que teve batidas, choros, chama a polícia. Muito importante. A gente entra denuncie. naquela frase de briga de marido e mulher. Devo meter a colher? Em certos pontos, sim, né? Se não todos. Porque quando você não meter a colher denunciando, você vai meter a colher alertando e sendo a rede de apoio. Perfeito. E acho que pra gente finalizar, existe vida para essa mulher? Porque eu acho que esse é um dos maiores medos dessa mulher vítima da violência. Existe vida? E aqui a gente está com 2 profissionais, embora de áreas distintas, que tratam, né, diariamente sobre esses casos. E aí eu queria que vocês, para a gente finalizar aqui agora, trouxessem essas palavras de encorajamento mesmo, a Camila vai trazer mais no âmbito prático, né? Ela tem relatos fáticos de mulheres que conseguiram vencer esse ciclo de violência e se libertar, e a Kelly mais da parte emocional, mas existe vida para essa mulher após esse ciclo de violência? Existe vida e é uma vida linda, é uma vida libertadora. A hora que a mulher ela decide não ser mais vítima de uma violência. E por que eu digo isso?
porque eu quero só falar, é tudo lindo igual nos filmes, não, mas porque eu faço isso há 10 anos, né? Eu falo que a minha função é ajudar a ter esse início de vida. Então, hoje eu tenho clientes que saíram de relacionamento abusivo, inclusive eu vou convidá-la, teremos um episódio em que ela vai relatar como ela saiu, como que ela tomou coragem e da vida dela agora, empresária, super bem casada, um novo companheiro, ama a filha dela, cuida, ela não perdeu a filha, hoje ela tem um bom valor de pensão que ela pode cobrar do genitor, a vida dela mudou em questão de 1 ano e meio, e por um jeito extremamente feliz e melhor, né? Eu tenho clientes que conseguiram por si só, depois de um tempo de terapia, se olhar no espelho e falar, realmente eu mereço algo melhor, eu sou bonita. E a partir do momento que ela encontra isso, ela se encontra, tudo na vida dela abre as portas, tanto em relação ao profissional, porque a gente sabe que para você estar bem profissionalmente, você precisa estar bem consigo, porque é uma afirmação, né? É uma coisa que você precisa ser boa e precisa mostrar isso. Mas quanto em relação à vida dela, amorosa, social, então mulheres que conseguiram aí destrinchar na felicidade após tomar o primeiro passo de se libertar. E que não foram vítimas, porque muita mulher tem medo de sair de um relacionamento porque ela acha que o cara vai bater, que o cara vai, enfim, agredir ela novamente. Eu conheço inúmeras mulheres que foram minhas clientes, que elas não voltaram a ser vítima. Que a pessoa, ela ameaçou, mas ela não vai cumprir, porque depois a mulher teve todo o amparo legal, social, para que ela não fosse mais vítima daquele relacionamento. Então, eu acho que ela passa a viver uma vida em que ela consegue não mais passar por uma situação tão humilhante, tão pesada, tão dolorosa, e ela consegue ter sucesso, se não em todas as áreas, mas em praticamente todas, porque ela passa a enxergar o mundo de uma forma muito melhor. A resposta é positiva, né? E existe vida, é possível ser feliz, porque enquanto ela está nesse relacionamento, ela não consegue compreender isso, mas é possível ser feliz, e a gente vai ajudá-la a dar conta de reconstruir essa autoestima, a reconstruir esse lugar de fala, de posição social, de lugar na família, de lugar com o filho, né? Então ela tem condições sim de poder se ver num outro lugar e poder ter o direito de ser feliz, né? Então, e sobre vida após então uma agressão, é importante dizer, a Maria da Penha, que incentivou, que foi o fundamento ali da Lei Maria da Penha, tem um livro que chama Sobrevivi e Posso Contar. O título do livro, por si só, já responde a pergunta: sim, existe vida após um relacionamento abusivo? E ela, o livro fala, eu sobrevivi e posso contar. Ela narra as situações em que ela foi vítima de violência, e ela narra também o pós, o posso contar a minha história viva e hoje sem sofrer nenhum tipo de violência. É muito interessante, não só para quem é da área do direito, mas quem tem essa curiosidade de existe vida após uma relação abusiva? Sim, existe. E a pessoa que sofreu, que fundamentou toda a Lei Maria da Penha, ela escreveu um livro, Sobrevivi e Posso Contar. Eu indico esse livro. Perfeito. Eu agradeço a presença da doutora Kelly aqui hoje conosco, da doutora Camila. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que nós, ao longo desse tempo aí para frente, estejamos aqui juntas para conversar e para trazer mais informação e mais conhecimento para não só mulheres, mas que nós possamos também abranger outras áreas e dar vozes, a outros grupos e outras situações que estão sofrendo. Agradeço, espero que vocês também que nos ouvem, seja pela plataforma digital, seja pelo Instagram, pelo YouTube, também possa nos acompanhar no sentido de buscar essa informação com aquele pensamento de que talvez eu não esteja vivenciando essa situação que elas estão conversando, mas eu conheço, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho alguém no meio do meu convívio social que sofre isso, e eu posso ajudar essa pessoa dessa maneira. Então, a gente encerra esse bate-papo hoje por aqui. Agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência de quem nos escutou também até agora, e encerro com até a próxima vez. Em busca de mulheres libertas e que as vozes não sejam mais silenciadas. Exato.